Clarificados e clarificadas, olá! Depois de uns diazinhos de folga, estou aqui novamente hoje respondendo perguntas. Tem sim, claro, perguntas sobre o Bahia. Vou falar especificamente sobre o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, mas vamos falar também de mercado, de Donnarumma, de Vitinha podendo ser bola de ouro. Temos assuntos também sobre seleção brasileira. Hoje tem partida, né, para quem está assistindo o vídeo na quinta-feira. Então tem bastante coisa para a gente falar por aqui. Vocês nem mandaram tantas perguntas assim. É verdade que eu acho que vocês estavam pouquinho desacelerados, assim como eu também estava, mas eu vou perdoar vocês se vocês deixarem um like por aqui, comentarem, dando um engajamento e, claro, se você também quiser deixar o hype por aqui, eu agradeço. Se inscreve no canal para a gente chegar à marca de 50k. Eu vou começar respondendo uma pergunta sobre o Bahia, que na verdade vai gerar aqui algumas opiniões, enfim, algumas coisas que eu quero falar sobre o Bahia e depois eu parto para outras perguntas. Tem algumas perguntas também sobre viagens, enfim, bastidores, outras coisas mais fora do futebol em si. Então, fica por aqui. Vou começar respondendo a pergunta do Benevides _Mauro, que fala, não posso pedir palpite, já que quando responder o jogo já terá acontecido. Então, quero análise. Ele está falando, obviamente, do jogo entre Bahia e Confiança, triunfo do Bahia, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, 4-1 para o Bahia. Eu não assisti a partida, tá, gente? O jogo começou aqui às 9h30 da noite, às 9h30 da noite no Brasil, às 2h30 da madrugada. Eu estava voltando de viagem, então realmente não tinha condição de assistir. E eu tava bem tranquila, essa é a verdade, em não assistir essa partida, porque eu falei antes do jogo acontecer, para mim não existia praticamente a possibilidade do Bahia não ser campeão, e obviamente ainda falta uma partida, mas eu repito, eu dou ênfase, na verdade, a minha opinião de que não há a possibilidade do Bahia não ser campeão da Copa do Nordeste, porque em duas partidas contra uma equipe que, com todo o respeito, e pode fazer um grande jogo, tecnicamente, para mim, não tem condições de vencer o Bahia em 2 jogos. É assim, é futebol? Pode acontecer aquele milagre absurdo e tal, não sei o quê. Em um jogo, pode mesmo. Em 2 jogos, é ainda mais difícil. Eu não imaginava, não esperava que acontecesse. Não aconteceu no primeiro jogo, não vai acontecer no segundo jogo. Então, estava relativamente tranquila de não assistir, especialmente essa primeira partida, até porque temos um jogo de volta no sábado. Então, eu não assisti ao jogo, depois eu vi os gols, vi alguns lances, vi algumas análises. Então, não vou falar especificamente sobre a partida, mas já deixo claro aqui e enfatizo mais uma vez. O torcedor pode preparar um dia alegre, um dia de festa aí para esse sábado. Os jogadores não, obviamente, porque precisa entrar em campo, e imagino que o Rogério deva mais uma vez colocar uma equipe misturada, né, para esse jogo. Ele toma a decisão lá contra o Mirassol, que, olha, ainda bem que eu estava viajando, que eu estava na praia, que eu pude relaxar, entre aspas, ou curar a ressaca dessa goleada que o Bahia sofreu. O Rogério chamou toda a responsabilidade para ele, o que foi muito correto, porque eu acho que existia um risco das duas partes. Às vezes, você toma a decisão do risco errado, né? Tinha um risco também de colocar uma equipe mais misturada contra uma equipe que, sim, a gente não conhece tantos jogadores, a gente acha que o Mirassol é uma equipe muito ruim. Eu não assisto todos os jogos do Mirassol, muito pelo contrário, eu praticamente não assisto nenhum, mas a gente tá vendo que é uma equipe que coletivamente está muito organizada e que está fazendo muito bom campeonato brasileiro, e especialmente com uma força muito grande em casa. Se eu não me engano, é uma das equipes que ainda não perdeu em casa no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é essa estatística. Então, existia o risco de você ir com uma equipe mista do Bahia e talvez perder a chance de vencer o jogo. Mas também existia o risco de colocar em campo uma equipe que estava muito cansada, que vinha de uma sequência importante, e dessa equipe fisicamente não responder contra uma equipe que está coletivamente muito organizada. O Mirassol, do que eu tenho visto, não tem individualmente aquele grande talento, um grande jogador técnico que faz essa equipe girar, mas é uma equipe que
até este momento, está muito bem treinada coletivamente. Então, existiam os dois riscos. A gente, de fora, depois do que acontece, a gente consegue falar, olha, esse risco aqui era bem menor do que este aqui. Mas muitas vezes é mais difícil de planejar neste sentido. Então, existiu o risco tomado foi o errado. Depois que a partida acontece, a gente consegue falar isso. Mas, assim, a equipe virou a página, venceu o Confiança tranquilamente, não só do pouco que eu vi, mas todas as análises dizem isso. E aí agora, para o sábado, é aproveitar um pouco, porque 99,99999 de que o Bahia será campeão da Copa do Nordeste. Eu estava vendo, inclusive, são mais de 20 anos que o Bahia não consegue o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste no meio do ano. Tiveram algumas finais um pouco irritantes de Copa do Nordeste nos últimos anos, assim, mais recentes, né? Sampaio Correia, Ceará. Então, eu acho que é um sábado que o torcedor do Bahia vai conseguir aproveitar um pouco mais. E aí, dentro desse gancho, eu queria falar um pouquinho, porque depois do jogo contra o Fluminense, eu vi muita discussão sobre as vaias para cima do Cauli. O próprio Cauli também acho que tem uma reação ali que é natural, que é compreensível, mas que é exagerada. E aí, assim, é difícil a gente medir o quanto que uma pessoa vai sentir algo, né? Para outras pessoas pode ser um pouco exagerada, para outras bate fundo. Então, eu entendo a reação, acho desproporcional para um jogador de futebol de alto nível, mas acontece. A questão que eu queria trazer aqui, e eu vi muito essa discussão no Twitter, algumas pessoas também me marcaram em uma outra coisa, sobre as vaias do torcedor do Bahia pro Cauli, mas que me incomoda que, apesar dela ter sido direcionada ao Cauli no momento específico, independente dele ter feito uma grandíssima partida, acho que nem foi uma das piores partidas do Cauli. Sim, o Cauli caiu de produção há bastante tempo. A gente vê que é um jogador que tem uma questão de confiança importante, que tem uma questão... Eu não vou falar de insatisfação, eu não vou cravar insatisfação, porque eu não tenho a informação do próprio Cauli dele estar insatisfeito. Mas existe algo ali que não está 100% para o Cauli no Bahia. E aí, repito, não vou aqui especular qual é o motivo disso, porque eu não sei. Mas, independente dessa queda do Cauli, da partida do Cauli, me incomoda que as vaias, ainda que sejam direcionadas para o Cauli, no fim das contas, para mim, essa é a minha opinião, ela acaba sendo para o Bahia. Porque não é só o Cauli que vai escutar as vaias, né? O estádio vai escutar, os outros jogadores vão escutar. E aí me incomoda, e gente, todo torcedor, e não cometendo crime, não sendo um desrespeito, né? Enfim, xingar e etc. O torcedor tem o direito de vaiar. Não tá fora da lei, não tá proibido, não é crime, tá tudo certo. No sentido de que você pode vaiar. Mas aí eu me questiono, neste momento do Bahia, eu não estou falando aqui, por exemplo, da situação do Vitória, tá? Estou falando da situação do Bahia. Citei o Bahia porque eu acho que o torcedor do Vitória tem todo o motivo individual, coletivo, organizacional e contextual para vaiar o time. No caso do Bahia, eu não acho que é a melhor forma de você viver o atual momento do Bahia. É um direito do torcedor? Sim. Mas será que é a melhor forma? É esse questionamento que eu queria trazer aqui. Para mim, Clara Albuquerque, não é, tá? Se tem um outro torcedor, você que tá aí me assistindo, que acha que é a melhor forma, não tem problema nenhum. Inclusive, eu quero nos comentários trazer esse debate, né? Eu quero questionar para você que acha que é a melhor forma, se é realmente a melhor forma. Por quê? Gente, dias atrás, a gente tava... reclamando ou cobrando jogadores do Bahia na seleção brasileira. O Bahia está, assim, com uma chance real, uma chance grande, não tanto no sentido de que para mim é 50-50 talvez, de chegar numas semifinais de Copa do Brasil. O Bahia está num G4 de Campeonato Brasileiro de forma estável desde o início do Campeonato Brasileiro.
Há 2 anos, a gente estava fazendo conta e se desesperando na última rodada para não cair, para não ser rebaixado. O patamar, a prateleira do Bahia mudou. E significa que a gente não pode cobrar porque subiu de prateleira? Óbvio que não. Eu tô aqui desde o início do ano cobrando, por exemplo, um goleiro. Vejo muitas pessoas cobrando esse goleiro. A gente tem críticas, a gente criticou na temporada passada. Mesmo o Bahia classificando, por exemplo, para a Libertadores depois de mais de 3 décadas, que o Rogério, não só uma qualificação do elenco e não só do time titular, e aí é mais a ver com o clube, direção de futebol do que com o Rogério, mas a gente fez essa cobrança e também a cobrança ao Rogério de que ele desse mais variações à equipe, de que ele abrisse um pouco mais a mente em relação a algumas posições, a alguns jogadores e etc. Então, e essas coisas para mim, essas coisas aconteceram. Mas assim, existe a crítica. O fato do Bahia estar melhor, o fato do Bahia estar numa outra prateleira, o fato de hoje o Bahia ter jogadores na seleção brasileira e estar num G4 de Campeonato Brasileiro não exime o clube, o time, de críticas. Ele continua sendo possível. E, na minha opinião, eu pelo menos faço críticas aqui também. Então, a questão não é essa, não é dizer que está tudo bem e falar, ok, estou satisfeito com o G4 de futebol brasileiro, estou satisfeito em chegar no máximo até umas quartas ou uma semifinal inédita, inclusive, de Copa do Brasil, se for o caso chegar. Não é uma questão de se acomodar, é uma questão de também perceber ou de conseguir aproveitar e conseguir curtir, conseguir ter prazer, desfrutar do atual momento do Bahia. Porque, ok, o Cauli não tá tão bem? Não, mas o Bahia está, sabe? Mas o Bahia vive um momento diferente. Então, isso não significa aplaudir o Cauli e pedir o Cauli na seleção brasileira. Mas será que em vez de vaiar o Cauli, não é melhor, caramba, curtir e continuar torcendo que o Bahia chegue numa semifinal inédita de Copa do Brasil? Eu vou mais por essa linha. Então, eu queria trazer aqui um pouco dessa reflexão pro torcedor do Bahia, de que será que é a melhor forma de curtir o clube e algo que ocupa uma parte tão grande da sua vida? Sabe, vale a pena? É a melhor forma alimentar a parte ruim e alimentar o ódio em vez de tentar curtir um pouco mais e desfrutar um pouco mais esse novo momento de algo que ocupa uma parte tão grande da sua vida? Eu diria que não. Eu tenho muita dificuldade, e eu falei, inclusive, muito sobre isso no podcast do Bahia que eu participei. Eu prefiro ter uma relação saudável com o Bahia, com o time que eu torço, com algo que é tão importante na minha vida, do que uma relação tóxica, uma relação em que eu alimento ódio, em que eu alimento, sabe, sentimentos ruins e negatividade. E aqui eu sou super contra a ideia do todo mundo tem que ser feliz e vamos passar pano pra tudo e a vida é maravilhosa e tá tudo ótimo e sabe, essa ditadura da positividade. Não, tem gente que é mais positiva, tem gente que é mais negativa, enfim. Pessimistas e otimistas faz parte da vida, as pessoas têm personalidade. Mas se você pode um pouco tornar as coisas mais prazerosas, desfrutar um pouco mais das coisas boas que estão acontecendo, não é pegar uma coisa ruim e transformar em coisa boa. É ter coisa ruim, ter coisa boa e conseguir desfrutar da coisa boa. Então, eu iria por esse caminho, eu torço dessa forma. Então, se você não é assim, tá tudo certo. Repito, o torcedor tem o direito de vaiar, de reclamar, de ficar pé da vida, de sentir raiva, de só sentir ódio. Tem direito? Tem. Não tá fora da lei, não é crime. Mas será que é a forma mais legal? Será que é a forma mais prazerosa, a forma mais interessante, a melhor forma de você se relacionar, repito, com algo que é tão importante, que ocupa uma fatia do gráfico de pizza tão grande da sua vida? Então, enfim, fica aí esse questionamento um pouco sobre o Bahia. Torcedor do Bahia, torcedora do Bahia que ainda tá por aqui, obviamente deixa o like, quero a opinião de vocês.
Vamos agora para outras perguntinhas. Antes, rapidamente, o Ir Royster me pergunta cadê o vídeo reagindo às camisas da temporada. Ele vai vir, esse vídeo vai vir. A minha ideia era realmente fazer antes desses dias que eu tirei de folga, mas eu não consegui fazer. Tinha algumas equipes que, inclusive, não oficializaram alguns dos uniformes oficiais e eu quero fazer o vídeo com os uniformes oficiais, ainda que já tenha vazado, etc. Até para eu usar a imagem eu prefiro. Então, vai sair com certeza antes da primeira fase da Liga dos Campeões e deve ser na semana que vem, tá? Porque é a semana anterior à da Liga dos Campeões. Então, fica ligado também lá das minhas redes sociais, @ClaraAlbuquerque, que eu vou chamar lá. Mas, obviamente, se você está inscrito aqui no canal, ativa o sininho. Tem muita gente, inclusive, dizendo que não tem recebido as notificações para não perder o vídeo, tá? Mas vai sair. Vai sair. E aí, tem perguntas aqui sobre mercado de transferências. Eu falei um pouquinho já sobre o Donnarumma quando a gente teve a informação, né, de que ele não faria mais parte do grupo, que o Luiz Henrique não convocou ele para a Supercopa. Mas, obviamente, a gente teve nos últimos 2 dias, um dia do mercado da janela de transferências aqui, a confirmação do Donnarumma no Manchester City. E aí, o Raul Rey pergunta sobre o Donnarumma sair marcado do PSG positivamente ou não. E aí, antes de eu ir responder sobre o City, eu vou responder essa pergunta do Raul Rey, porque se não fosse pelos últimos 6 meses da passagem do Donnarumma do PSG, eu diria que seria uma passagem em que, para o torcedor, ele teria ficado marcado de forma negativa, porque ele teve alguns lances decisivos de erro, em especial na Liga dos Campeões, que é onde o torcedor do PSG tinha o seu grande objetivo, o seu grande desejo, né? Obviamente até a conquista nessa última temporada, que custou uma classificação para o PSG, né? Aquele jogo contra o Real Madrid, o lance do Benzema, por exemplo. Tem alguma outra aqui que eu não estou me lembrando, mas o Donnarumma, até os últimos 6 meses antes, ele tinha grandes lances em que ele ficou marcado por falhar. E na Ligue 1, a sensação é que o torcedor do PSG sabe que se não tivesse sido com o Donnarumma, o PSG teria sido campeão nos anos em que o Donnarumma estava com outro goleiro. Então, até esse momento era negativa. Mas no momento em que o Donnarumma é um dos 3, para mim, principais personagens da conquista da Liga dos Campeões, para mim, desses 3 personagens, eu colocaria o Dembélé, o Donnarumma e o Vitinha. Para mim, são os 3 principais jogadores na conquista, né, responsáveis pela conquista do PSG na última temporada da Liga dos Campeões. Isso muda, não só porque é mais recente, mas não é só isso. É que o Donnarumma fez parte do principal e maior momento da história do clube. Ele foi protagonista, ele não fez parte do elenco, ele foi protagonista no dia, ou nos dias, né, mais felizes da história do torcedor do PSG. Então, por isso, ele sai marcado positivamente, ainda que o torcedor entendesse que ele não era um goleiro perfeito, especialmente para o que o Luiz Henrique quer. E aí é, inclusive, o motivo do Luiz Henrique trazer o Chevalier e deixar o Donnarumma, considerado na temporada passada o melhor goleiro da temporada, ainda, né, que seja uma temporada muito dividida do PSG em geral em 2 partes, mas o Luiz Henrique abre mão desse goleiro. E aí, o Adriano Linhares, assim como o Lian Oliveira, pergunta: foi uma boa escolha trocar Ederson por Donnarumma? E o Adriano Linhares, o que você achou dessa reviravolta da chegada do Donnarumma chegando ao City? Eu tenho uma questão que é assim: o Guardiola gosta muito de goleiros que jogam com os pés, né? O que o Ederson fez com o City de Guardiola, eu acho que ele, inclusive, traz um novo papel e uma nova discussão, especialmente com o protagonismo do City, do papel do goleiro, né? O quanto que é importante um goleiro que tá ali para defender com as mãos, jogar com os pés. Então, eu acho que o Ederson foi um dos protagonistas desse questionamento e dessa grande discussão que hoje a gente ainda tem, ou dessa mudança de papel do goleiro, né? Acho que o Ederson foi muito, muito importante nisso, obviamente com a conexão com o Guardiola, com o protagonismo do City, mas especialmente com
o que o Guardiola visualiza de um goleiro. Dito isso, eu tenho questionamentos sobre essa conexão do Guardiola com o Donnarumma nesse sentido. Mas, e aí, assim, eu não sei o quanto que veio primeiro, né, o desejo do Ederson de sair. Quem veio primeiro, né? O desejo do Ederson de sair ou o desejo do City de ter o Donnarumma? Acho que as coisas não necessariamente aconteceram tão claramente, né? Eu não acredito, Luan, que a decisão inicial foi: vamos trocar, queremos o Donnarumma e não queremos mais o Ederson. Eu acho que a decisão foi um pouco mais nebulosa, no sentido de que foi, olha, o Ederson não está tão satisfeito, o Ederson já está querendo sair e a gente tem o Donnarumma disponível. Então, peraí, deixa eu conferir se isso aqui vai realmente acontecer, se o Ederson vai realmente sair, e aí eu preciso de um goleiro. Né? Para mim não foi o contrário, não foi, olha só, Ederson, a gente vai trazer o Donnarumma e a gente quer que você saia. Então por isso que eu acho que não é justo falar numa troca nesse sentido. Eu acho que o Ederson, no auge, tem uma sensação, pelo que a gente conhece do técnico, que o Guardiola não trocaria no auge o Ederson motivado, querendo ficar no City, sem nenhum desejo de sair, pelo Donnarumma. Considerando um contexto que me parece ter acontecido, aí sim eu entendo a movimentação. Eu acho que, e aí eu vi alguns vídeos sobre isso, e isso é um pouco polêmico, tá? Eu quero a opinião de vocês. Para mim, embaixo das traves, na posição goleiro, falando aqui em defesas de mão, para mim o Donnarumma é mais goleiro que o Ederson. Só que ele é menos jogador que o Ederson. Ele vai participar menos do jogo, ele é mais inseguro com os pés, ele é um jogador que vai assim, a não ser que você queira arriscar muito, e aí de vez em quando vai ter uns erros bem bizarros, ele vai participar menos dessa construção de jogo. E o Guardiola vai ter que tomar uma decisão. Vou arriscar mais e tentar que ele faça mais esse papel de líbero, né, de participar mais do jogo e correr maiores riscos? Ou vou entender que tem um goleiro de perfil, características diferentes, mas talvez defendendo com as mãos, eu tenha um goleiro num nível acima. Eu acho que sim, tá? Pra mim, o Donnarumma como goleiro, ele é sim um dos melhores do mundo. Só que é aquela coisa, né? Uma posição nunca é feita de só uma coisa. Você pode ter um atacante que é o melhor finalizador do mundo, mas talvez você sinta falta desse atacante voltar um pouco mais. Por exemplo, o Mbappé. Então, enfim, são escolhas, né? E eu acho que não foi uma escolha tão direta de Ederson, saia porque queremos o Donnarumma. Acho que teve mais nuvens. É uma área, não é tão preto no branco, acho que tem uma área mais cinza aí nessa tomada de decisão. Luan Oliveira também me pergunta uma avaliação sobre o mercado do PSG. Eu acho que é um bom mercado, tá? Ótimo não, já digo por quê, mas é um bom mercado porque é um mercado... Primeiro, é difícil você reforçar uma equipe que ganhou tudo e que pra mim foi a melhor equipe da temporada. E é uma equipe muito, muito boa, né? Foi um mercado de ajustes. E eu acho que um ajuste importante para o Luiz Henrique, para o que ele quer jogar, foi essa troca do Donnarumma pelo Chevalier. Eu não teria feito dessa forma, mas eu já falei mais sobre isso. E o Zabarni, que chega para ser um terceiro zagueiro, uma opção para a zaga, especialmente para quando o Marquinhos não joga, né? Porque o Beraldo e o Pátio são zagueiros canhotos, e o Zabarni que chega é destro, assim como o Marquinhos. Para mim faltava esse jogador, porque quando você não tinha o Marquinhos, você colocava, por exemplo, o Pátio e o Beraldo, você tinha dois zagueiros canhotos em campo, não tinha esse zagueiro, esse terceiro zagueiro, né, com esse perfil do Zabarni. O Lucas Hernandes, para mim, tá abaixo, infelizmente, eu acho que ele não mantém o mesmo nível, enfim, acho que perde algumas coisas assim. Então, gosto dessa contratação, acho que era uma das posições que precisava. Eu acho que deveria ter vindo mais um atacante, mas não me incomoda tanto. O Luiz Henrique tem puxado bastante a base para isso, tem opções para isso na base. E para mim faltou laterais, tá? Eu acho que o PSG tinha que ter
trazido pelo menos um lateral que não baixasse tanto o nível do Hakimi ou do Nuno Mendes, porque, para mim, se você, por exemplo, coloca o Zaïre Emery na direita, que o Luiz Henrique faz muito quando não tem um Hakimi, eu acho que cai muito o nível. E quando você coloca, por exemplo, o Lucas Hernandes na esquerda, ou o próprio Beraldo, que para mim não é lateral esquerdo, não tá pronto para fazer essa transição, eu acho que você perde muito também. Então, hoje, para mim, o PSG não tem em nenhuma das duas laterais um jogador que substitua o titular sem cair absurdamente o nível. Então, para mim, faltou, para ser um mercado muito bom, acho que faltou essa questão das laterais para o PSG nessa temporada. E aí, temos agora a pergunta do Samuel Pereira Brito, que é: você acha justo o Vitinha ser melhor do mundo? Rodri ganhou, então ele pôde. Samuel, para mim não é justo, porque para mim o Vitinha não foi o melhor jogador da temporada. Para mim o melhor jogador da temporada foi o Dembélé. Para mim, Clara Albuquerque, o mais justo, em que eu vou unir aqui individualidade, números e títulos e importância para as grandes conquistas e para os grandes jogos e etc. da temporada, para mim foi o Dembélé, tá? Ele tem os números, individualmente ele foi espetacular, coletivamente ele foi decisivo para os títulos, para os grandes jogos, e o PSG tem os grandes títulos. Então, para mim, o Dembélé une todos esses critérios. E a bola de ouro não é apenas o critério individual, tá, gente? É o critério do seu poder de influência nas conquistas coletivas, a sua individualidade, né? Então, os seus números, etc. E tem ali um terceiro critério que é fair play e elegância de jogo, acho que é essa, não sei se é essa a palavra, mas é fair play e é tipo elegância de jogo, digamos assim. Então, esse aqui é um pouquinho mais subjetivo, talvez, mas nos outros dois, para mim, não tem igual. Quem pode brigar com o Dembélé, e aí, na minha opinião, por uma questão muito mais lúdica, é o Lamine Yamal, não é o Vitinha. Eu, Clara Albuquerque, consigo separar que nesta temporada o Vitinha tem uma temporada absurda e espetacular e etc, 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 que com todos os critérios, talvez ele brigue com o Yamal, mas existe uma questão aí lúdica e da qualidade individual do jogador que o Lamine Yamal está muito acima. Então, para mim, e eu consigo ver as pessoas votando nisso, é a briga com Dembélé e Yamal. Para mim, o Vitinha seria tranquilamente um terceiro ou quarto colocado, porque tem o Rafinha aí pra mim, tá? O Rafinha, pra mim, eu diria, inclusive, que no contexto de todos os critérios e de decisão, de consistência, eu não daria tão tranquilamente, eu não colocaria tão tranquilamente o Yamal na frente do Rafinha, mas eu consigo entender porque as pessoas colocam. Eu acho que o Yamal, de todos esses jogadores que eu citei aqui, ele é o mais fora de classe, né? Ele é o mais espetacular e ele talvez seja o jogador o único que tem a condição de ser um craque geracional. Porque quantos anos o Dembélé? O Dembélé já tem 27, 26, 28 anos, 27, 28 anos. Então, assim, o Yamal ainda tem 10 anos na frente, assim, né, para correr atrás do Dembélé, que se ele faz como ele fez a última temporada, ele é um craque geracional que o Dembélé nunca foi. O quanto que o Dembélé vai repetir a grande temporada que fez. Então, em termos de potencial, de lúdico, dessa coisa que a gente também não explica muito, para mim o Yamal é o único que tem essa condição. Mas, na temporada, nesse recorte específico, para mim, é o Dembélé. E em relação ao Vitinha também, porque, obviamente, tem a discussão grande, para mim, as duas melhores equipes da temporada, o PSG e Barcelona, já falei isso aqui várias vezes. Para mim, a grande diferença é que o PSG é uma equipe mais equilibrada, menos entretenimento? Talvez, mas é uma equipe mais equilibrada. É uma equipe que se entende um pouco mais, que controla a sua temperatura um pouco mais, e eu acho que isso é importante para os títulos, né? Não só para você fazer os gols, para fazer grandes jogos, mas para você, de fato, garantir os títulos. Acho que falta isso ao Barcelona, falta conseguir controlar a sua temperatura, né? O PSG consegue fazer isso.
E a gente acaba tirando os grandes jogadores, ou os principais jogadores para a bola de ouro dessas duas equipes. Então, citei aqui o Dembélé e o Vitinha pelo PSG, pelo Barcelona, para mim, é Lamine Yamal e Rafinha, mas eu consigo entender quando a gente pega, não exatamente pela posição no campo, mas pelo geral de meia, a gente vai pegar o Pedri e o Vitinha, e os dois, inclusive, se a gente pega a temporada completa e não apenas os números de La Liga e Ligue 1, mas incluindo, né, as outras competições, a gente tem os dois tendo números muito parecidos. Eu fui até conferir aqui, o Vitinha, por exemplo, tem, na temporada completa, ele tem 8 gols e 5 assistências. O Pedri tem 6 gols e 8 assistências, né? Então o Pedri deu mais assistências e, em compensação, fez 2 gols a menos. O diferencial para mim aqui, que é importante, é que na Liga dos Campeões, o Vitinha tem 2 gols e 2 assistências. E o Pedri não tem nenhum gol e tem 2 assistências. Então, na principal competição da temporada, o Vitinha tem números melhores, tem atuações, na minha opinião, que foram mais decisivas. E o Vitinha tem... Acho que o Pedri tem uma criatividade maior do que o Vitinha, mas o Vitinha tem, inclusive, uma porcentagem de acertos de passe maior. O Vitinha tem uma porcentagem de 93% na temporada e o Pedri de 89%. Então, existem algumas diferenças aí, obviamente. Se eu tivesse que contratar, temporada que vem, vou contratar só tenho a opção de contratar ou o Pedri ou o Vitinha para o meu clube. E eu tenho todas as informações dos dois, acompanhei a carreira dos dois inteira, eu contrato o Pedri. Mas, se eu tenho apenas o recorte desta temporada, vi apenas esta temporada, não sei nome de nenhum dos dois, não sei contexto de nenhum dos dois, não vi os outros jogos, não tenho nenhuma informação além desta temporada, do que eu vi nesta temporada, aí eu levaria o Vitinha. O que talvez fosse um erro, né? Justamente pelo contexto maior. Mas para essa temporada, eu coloco o Vitinha. E assim, é um desempate quase que subjetivo, tá? Quase que subjetivo. Tanto é que, no recorte de uma temporada, se eu não tenho mais nenhuma informação, eu contrato o Vitinha, mas se num recorte de carreira, eu contrato o Pedri para a minha equipe. Então, o quanto que é um debate para mim interessante. Pergunta agora acho que é da Lima Soraya, talvez? Acho que sim. Tô doida. Me pergunta sobre o Neymar na seleção. Temos um grande questionamento neste momento, né? E eu acho que é muito bom debate. Inclusive, a seleção brasileira joga hoje. Eu vou fazer o convite com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e se você pode perder o que você quer brincar ali, eu dou a dica de vocês correrem lá na KTO. Tem, inclusive, chance extra rolando. Sempre tem muita coisa interessante para você aproveitar por lá. Mas, repito, sempre com responsabilidade, gente. Aquela moedinha do porquinho que você pode perder, sabe? Se não for assim, não vale a pena, é só para colocar um pouquinho mais de emoção. E tem chance extra hoje rolando com o jogo da seleção brasileira. Obviamente, você também já pode pitacar sobre outras partidas que estão rolando. No final de semana tem o jogo de volta da final da Copa do Nordeste, que é um jogo interessante também, para a gente pitacar um pouquinho com o Bahia. Então, fica a dica, vou deixar inclusive aqui embaixo o link com o meu parametrizado, como a gente fala, com o meu nome, né? Então, você vai direto e a galera fica sabendo que vocês chegaram lá através de mim. Eu não ganho nada se você perde ou ganha, viu? Só, por isso repito, só o que você pode perder, só para brincar realmente, para colocar um pouquinho mais de emoção por lá. Então, voltando ao assunto seleção brasileira, eu transito um pouco em opiniões, e eu não necessariamente sou uma pessoa de opiniões muito fortes, eu sempre tento ver os dois lados, eu sempre tento... em geral, eu sou uma pessoa muito assim. Então, eu transito um pouco entre, caramba,
o Neymar precisa fazer parte do grupo, o Neymar, em termos de qualidade técnica, não tem igual, o Ancelotti precisa trabalhar um pouco com o Neymar, o Ancelotti precisa entender um pouco mais, por mais que ele tenha todas as informações do clube, que ele possa conversar com o Neymar, que ele veja as partidas. Por um lado, eu consigo entender a defesa, entre aspas, de que o Ancelotti precisa conhecer e ver um pouco mais a situação do Neymar, mas por outro lado, e neste momento eu estou neste lado dessa tendência aqui um pouco mais, é de que o Neymar não é nenhum dos melhores jogadores do futebol brasileiro, então por que ele deve ser convocado? Ele não está no 100% físico, ele não está no 100% técnico, por que ele deve ser convocado? Só porque ele é o Neymar? Não, eu estou indo um pouco mais por esse lado, de que se tem alguém se tem um técnico que não tá nem aí para a opinião do Neymar, do torcedor, de qualquer jornalista e por aí vai, a minha inclusive, é o Ancelotti. Então, o Ancelotti não tá nem aí se alguém vai achar um absurdo, se alguém não vai achar um absurdo, se o Neymar vai achar um absurdo ou não, se o Neymar vai ficar chateado ou não, se Clara Albuquerque, sabe, se X acha que tá certo ou que tá errado, ele não tá nem aí. Ele tá fazendo o que ele acha que ele deve fazer e ele tem, né, assim, costas largas para isso, e ainda nem, acho que na verdade costas largas é muito no sentido de ter mais proteção, né, não é nesse sentido, ele tem experiência e ele tem condição de fazer isso. E talvez seja algo que realmente a seleção brasileira precise, né? Para mim, o Ancelotti sim dá um recado de que tem coisas mais importantes, assim, eu tô muito focado neste momento, neste recorte da seleção brasileira, e tem coisas muito mais importantes que eu estou vendo, né, que eu estou entendendo aqui do que a convocação específica de um jogador que a gente tinha expectativa de que fosse o melhor brasileiro dos últimos anos e etc. E acho que depois de alguns grandes jogadores, né, enfim, Ronaldo, Ronaldinho, Romário, não há nenhuma dúvida de que tecnicamente o Neymar foi o nosso melhor jogador, mas ele não se concretizou, né? Então, acho que o Ancelotti vê isso de forma mais simples do que o torcedor brasileiro, que gostaria, inclusive, de ver o Neymar no seu auge jogando na seleção brasileira, porque o Neymar no seu auge jogando na seleção brasileira aumenta as chances de sermos campeões do mundo. Mas o Ancelotti consegue ver mais claramente que ele não tá no auge, ou de forma mais simples, não tá no auge, não tá bem fisicamente, por que eu vou levar? Porque as pessoas acham que ele pode chegar no auge, porque as pessoas acham que ele era o melhor jogador, sabe? Então, talvez o caminho do Ancelotti seja um pouco mais por aí. E eu acho que ele dá um recado, ele até fala, né, nessa coletiva a mais recente antes do jogo, que muitas vezes ele vai trazer um jogador tecnicamente abaixo, mas que vai ser mais importante coletivamente para o que ele quer. Então, eu acho que isso é um recado. Então, para mim, vai ficando muito claro um pouco do caminho do que o Ancelotti tá indo, né? E aí a gente consegue também entender, repito, tem um risco? Tem. Mas do quanto que o Neymar ainda pode evoluir ou ainda pode voltar ao auge dentro do que é o auge dele hoje, que eu acho que jamais, que jamais será o que ele já foi, daqui a um ano, né? Menos de um ano, para a Copa do Mundo. Eu diria que o pensamento do Ancelotti está sendo muito mais simples do que as milhões de teorias que a gente está fazendo. Eu acho que o Ancelotti está indo. Não está 100% fisicamente. Não está 100% tecnicamente. Não é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Por que eu vou chamar o Neymar? Eu acho que é uma teoria aqui da minha cabeça. Mais perguntas por aqui. O James.sb, tenho muito interesse em ser jornalista esportivo, muito por conta de você. Obrigada. Quais dicas? Eu fico feliz de alguma forma contribuir ou inspirar pessoas, mas fico também pensando, muita calma nessa hora aí, hein? Muita calma nessa hora aí. Mas, bom, jornalismo esportivo eu acho que é uma profissão e uma área absolutamente apaixonante, tem muitos desafios e etc, mas você acaba trabalhando com algo que, para você trabalhar com isso, você precisa amar muito, né? Então tem muita coisa boa. É muito desafiante porque é um mercado pequeno, né? No sentido de que não existem tantas posições assim. Então, para você chegar no auge, assim, são muitos anos, geralmente, não tendo o melhor da profissão, né? Até você
quem sabe, conseguir ter. Mas a minha dica principal é que você... Eu sempre falo isso. Todo jornalista esportivo gosta, lê, entende e consome futebol. Seja mais do que isso. Seja mais do que futebol, sabe? Tenha repertório sobre outras coisas. E aí você vai entender qual que é o seu caminho, qual que é a sua linguagem. Terei um repertório mais técnico, terei um repertório mais cultural, terei um repertório mais de contexto, terei um repertório mais comparativo, enfim, assim, encontre, né, o que é a sua linguagem e tenha repertório sobre mais do que futebol. Porque, gente, todo jornalista esportivo assiste jogo de futebol, gosta de jogo de futebol, tem memórias de jogador de futebol no sentido, né, de jogadores, de partidas, de histórias, de estádios e etc. Mas você precisa ser mais do que isso, você precisa se diferenciar, né? Então, o que vai fazer você se diferenciar? Na minha opinião, a primeira coisa, porque depois pode ser a forma como você fala, a linha que você segue, isso pode ser um pouco, né, enquanto você vai entendendo a sua carreira. Mas para você conseguir fazer isso, eu acho que você precisa ter conteúdo, você precisa ter repertório, você precisa ter ingredientes. E para isso, você precisa ler muito, não só sobre o futebol. Você precisa assistir muita coisa, não só sobre o futebol. Você precisa receber estímulos de outras coisas além do futebol. Porque o estímulo do futebol, todo mundo que trabalha na área está recebendo. Então, eu vou um pouco nessa linha, sempre que eu falo em dar dica para quem gosta. O ninomoura.adv me pergunta se eu fosse me aposentar hoje. Eita, que falta muito, hein? Onde estabeleceria sua residência? Hoje, Nino, hoje, se eu, assim... é que é muito difícil falar isso, porque eu não vou me aposentar, e então eu tô numa idade que, né? Mas hoje, se eu tivesse me aposentar, eu voltaria para Salvador. Porque não tenho, tenho família no Rio de Janeiro, mas não tenho uma ligação, assim, com a cidade, etc. Não tenho a intenção hoje, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente na minha vida, de morar o resto da minha vida em Paris, mas também não tenho em nenhum outro lugar. Hoje também, por exemplo, não tenho plano de voltar para o Brasil, não tenho planos de sair daqui. Mas se hoje eu paro de trabalhar, não tenho nada para fazer, e ainda que eu ganhasse muito, muito dinheiro, eu não iria me aposentar, mas eu voltaria para Salvador. Hoje seria o lugar da minha aposentadoria, digamos assim. O que mais que temos por aqui? O Eu Samuel faz 2 perguntas sobre o Napoli, se eu acho... Na verdade, ele faz uma pergunta sobre o Napoli, se eu acho que as contratações do Napoli fazem com que a equipe possa surpreender na Champions League. Na Série A, para mim é o favorito, inclusive tem vídeo só falando sobre o que eu espero das principais equipes do futebol italiano aqui no canal. Então, para mim não é surpreender, porque eu acho que o Napoli é o favorito. E ele me pergunta qual é o clube italiano que melhor se reforçou. E eu acho que é o Napoli, tá? Quando eu fiz o vídeo, eu tinha trazido o De Bruyne, assim, dos principais. Trouxe também, tem também o Belkema, né, que veio do Bolonha, o Lorenzo Luca, mas trouxe também o Højlund agora, né? Até porque o Lukaku lesionou. E tem outros jogadores, falei aqui de alguns principais, mas para mim o Conte reforçou o que ele precisava, que era o elenco. Tem mais opções para meio campo também, com a chegada do De Bruyne. Assim, ele tem 4 jogadores para um meio de campo com 3, então ele vai conseguir girar um pouco mais, vai ser uma temporada mais desafiadora por conta das outras competições, não tem apenas campeonato italiano. Então, para mim, de clube na Itália, o Napoli foi o que melhor se reforçou. Daí, a surpreender na Liga dos Campeões, eu acho difícil, porque acho que no nível atual, ele não tá batendo de frente com as grandes equipes, então não acredito. Tenho dúvidas ainda do elenco para tantas competições. Na temporada passada o Napoli foi campeão italiano, mas não estava em competições europeias. Então essa temporada tem isso, e até por isso o reforço no elenco, que era necessário. Mas eu não acho que vai surpreender. Eu acho que pode avançar ali, na fase de liga, sim. Vamos entender o que é que vai ser de playoffs, de oitavas de final. Mas, por exemplo, eu não consigo ver este Napoli, não diria... Vai me surpreender se o Napoli chegar numa semifinal de Liga dos Campeões, tá? Não acho que é por essa linha, ao menos do que eu vejo hoje, deste Napoli. Isabela Almeida mandou várias perguntas. Obrigada, Isabela. Eu selecionei 2 aqui, mas siga mandando, tá? Porque hoje, em específico, eu peguei essas, mas
outras perguntas suas teriam sido respondidas. Então, segue mandando perguntas. Para fechar com uma pergunta um pouco mais fora de futebol, a Isabela me pergunta sobre viagens, né? Primeiro, qual a minha viagem mais marcante e qual lugar você recomenda para todo mundo ir algum dia? Isabela, assim, sendo muito generalista no sentido de que eu não conheço o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa já visitou ou não, mas eu diria assim, um lugar no mundo para um brasileiro visitar uma vez no mundo, uma vez na vida e tal, eu diria Roma. Para mim é uma cidade, assim, é incrível visitar Roma. Moraria? Complicado, caótica. Não é a melhor cidade do mundo, não acho que é a melhor cidade para você morar, enfim. Mas não é, sei lá, talvez não sei nem se é a minha cidade favorita na Itália, talvez seja. Mas uma vez na vida, visitar Roma é um troço absurdo. Eu visitaria Roma, mais do que Paris, porque eu acho que Paris é uma cidade linda, é uma cidade que tem muitas coisas, culturalmente é um troço absurdo, mas Roma, uma vez na vida, se você puder, vá a Roma. E aí, qual a minha viagem mais marcante? Eu não vou dizer Roma, porque é isso, né? Depende do contexto e etc. A viagem mais marcante que eu já fiz foi uma viagem que eu fiz há muitos e muitos anos, e que eu fui com duas amigas, a primeira vez que eu fui para o sudoeste asiático, né? Que eu fiz sul asiático, né? Indochina. Indochina? Acho que é isso. Deixa eu ver o que é que exatamente os países que compõem o que a gente chama de Indochina. Indochina, ou Península Indochinesa, é uma região do sudoeste asiática, situada entre o leste da Índia e o sul da China. Inclui Vietnã, Laos, Camboja, é isso mesmo, então eu não estava falando besteira não. E às vezes Tailândia, Malásia, Singapura e Mianmar. Eu fiz nessa viagem Vietnã, Camboja e Tailândia. Isso tem, gente, isso tem 10 anos. Mais de 10 anos, na verdade. A gente está em 2025, essa viagem foi feita antes de 2015. Então, tem uns 12 anos que eu fiz essa viagem. E, para mim, foi a viagem mais marcante que eu já fiz na vida, porque foi o primeiro lugar mais diferente que eu conheci, com uma cultura tão diferente. Porque eu já tinha morado nos Estados Unidos, já tinha morado na Europa, mas eu não tinha ido para um lugar tão longe, com cultura tão diferente, que me surpreendeu tanto em tantas coisas. Porque, querendo ou não, você vem na Europa a primeira vez, claro que tem diferenças culturais, mas, por exemplo, em questão de religião, não é diferente do que a gente estuda nas escolas, né? A gente estuda a história europeia, a gente estuda a Revolução Francesa, a gente estuda o fascismo italiano, então a gente tem muito conhecimento sobre a Europa. A gente não tem tanto conhecimento sobre a cultura da Tailândia, sobre os deuses do Camboja, sobre o povo do Vietnã. Então, para mim, foi a viagem que mais abriu minha cabeça nesse sentido e foi a viagem mais marcante que eu já fiz. Tenho muita, muita vontade de refazer essa viagem. Em algum momento da minha vida ela será refeita, especialmente Vietnã. Especialmente Vietnã. Quero muito voltar no Vietnã. E em breve, bom, não sei se em breve, mas em algum momento essa viagem será feita. É isso, gente. Quase 50 minutos de vídeo por aqui respondendo perguntas de vocês. Não sai do vídeo sem deixar o like. Se você puder dar o hype também, super me ajuda. Confere se está inscrito no canal. E comentários que eu tô sempre lendo por aqui. É um dos lugares em que eu vejo todos os comentários. Porque, primeiro que não são tantos. E, em geral, são comentários mais legais. Tem sido aqui uma galera menos tóxica do que eventualmente a gente tem, não só no Twitter, até diminuiu, hein? Tô bastante satisfeita agora, porque eu falo muito com os torcedores do Bahia no Twitter, então tá mais tranquilo. E no Instagram aí já é mais complicado. Mas enfim, é isso, gente. Voltamos provavelmente na segunda-feira, tá? Com Claramente Tricolor. Semana que vem deve ter vídeo das camisas, tem mais vídeo respondendo perguntas. E, obviamente, tem também jogo de Copa do Brasil, então também vai ter vídeo eventualmente sobre isso. E até o próximo vídeo, gente.